lhe perdoar. Parece humildice, né? Eu quero dizer, irmã Cléria, que eu estou liberando perdão na sua vida. Parece humilde isso? Eu estou liberando perdão? Parece, né? Estou liberando perdão. Olha, alguém que é afetada pelo evangelho. Faz sentido. Mas, às vezes, isso pode denotar uma coisa. Vamos lá. Mas quem disse que o que a irmã Cléria me fez, ou me disse, ou sei lá o que aconteceu, isso estava errado? Quem disse? Porque às vezes isso é uma interpretação minha, mas não dela. Não foi ela que fez alguma coisa, fez algo errado para mim. Eu que tô todo pitimbado e que tô todo ressentido e que basta uma palavra dela que eu fico todo magoado. Mas parece que é santidade, que agora é maturidade espiritual. Eu quero te dizer que eu te perdoo, irmã Cléria. Não, isso só é bem verdade que o que eu estou dizendo aqui, que nem sempre no ato de alguém liberar perdão quer dizer que o outro estava errado com ela. Eu acho que a maturidade cristã, a gente se encontra no lugar de dizer o seguinte: olha, eu vou te falar uma coisa. Até aquela situação, por exemplo, tu fez para me atingir, mas eu relevei isso. Isso, na verdade, nem tá na equação. Eu nem tô olhando isso. Eu sei que eu tenho o mesmo potencial. A pessoa não fica medindo, porque senão ela é vítima o tempo inteiro. E daí parece que é santidade, parece que é maturidade viver saindo perdoando os outros. Quer dizer que eu te perdoo. Tá, mas ou seja, tantas pessoas assim te magoaram. Tu viu que todo mundo te magoou. O teu ego é tão grande que magoa todo mundo. Qualquer coisa que fala, magoa. É porque não é bem resolvida na alma. Mas parece que alguém está liberando perdão, parece que esse é a pessoa que é madura espiritualmente. Não, só está demonstrando ali alguém com um ego muito exacerbado, que qualquer coisa machuca a pessoa. Então, a justiça própria, o livro de Jó trata aqui de um dos temas centrais na vida cristã. Justiça própria. O lugar mais perigoso de um cristão estar é na vaidade, no orgulho, na soberba, de achar que acerta em tudo e que está fazendo tudo certo diante de Deus. Esse é o lugar mais perigoso. Aí alguns vão dizer, os imaturos vão dizer, tá, então nós vamos ver errando. Não. Então nós vamos pensar menos de nós, porque nós não somos nada mesmo, né? Não. O evangelho não se trata você pensar menos de você e nem mais de você. Não é mais você. Ana Maria Braga é mais você, né? O evangelho não é nem da Maria Braga, tá? Nem menos você. O evangelho é não mais eu, mas ele em mim. Você não está na equação. Não é que você fica assim, eu não sou nada e tal, eu quero aqui, meu Deus, tudo Deus, né? Não, você é mais semelhança de Deus. Só que os testes que aparecem, quer ver se a gente acha que a glória é nossa? Quer ver o teste? Quando a gente erra, aquilo parece que vai acabar com a gente. Meu Deus, a gente fica numa tristeza mortal. A gente não quer se expor nunca, que a gente não pode errar. Deus do céu, errar. A gente não gosta de falar, a gente não gosta de compartilhar, a gente não gosta de se expor, certo? Para não errar. Isso só mostra uma coisa. Se eu me incomodo com o meu erro, que eu não posso errar, o acerto, eu recebo toda a glória. Sim, porque se eu nunca posso errar, e eu me sinto muito condenado no vez que errei, quer dizer que quando eu acerto, a glória é toda minha. Tá entendendo? Então como é que a gente sabe se alguém é vaidoso ou não? Vê se a pessoa se expõe.
Vê se a pessoa compartilha a vida. Vê se a pessoa anda junto. Só vê. A pessoa reservada, princípio de Satanás, porque é cheio de justiça própria. Você vai ver os questionamentos de Jó aqui, no debate com os amigos dele. E ele fica o tempo inteiro dizendo, eu quero saber Deus e os meus amigos. Porque os amigos vieram e começaram a fazer questões para Jó, questionamentos. E ele começa justamente a dizer, eu quero que vocês achem o erro em mim. E realmente Jó não tinha errado. E aí a gente até concorda com Jó. Coitadinho de Jó. E eu vou falar uma coisa, meus irmãos. Já aconteceu isso comigo. Uma vírgula do que aconteceu com o Jó, eu em muito já tinha amaldiçoado Deus. A gente tem que ser humilde para reconhecer isso. Porque o teste aqui é pegado. Quer ver? Vamos pro livro? Meu Deus, já deu pregação aqui. Aleluia. Hoje é domingo. Aleluia. Oh, Deus. Irmãos, isso aqui é tão transformador. A palavra nos transforma. Nos liberta. A gente chegar à maturidade de Cristo. Sair da equação. Por isso que a gente fala, a gente compartilha. E quando a gente erra, ok, não é sobre nós. Me perdoa, errei e bola para frente. Não é para viver errando, mas também o excesso do certo nos deixa vaidosos. Por isso que a vida, muitas vezes, nossa, é assim, ó, altos e baixos. A gente acerta, mas erra. A gente perdoa, mas também precisa pedir perdão. É isso. E aí Deus vai nos quebrantando, vai nos tirando do centro e da equação. Tira. Não tem nada a ver conosco. Amém? O que a Priscila falou aqui. Precioso quanto o pastor segue o Espírito. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Jó, capítulo 1. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Olha Jó, íntegro e justo. Temia a Deus e evitava o mal. Tinha a ele 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. É pobre, né? Pobre tem 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Jó riquíssimo. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Você já viu lá que a galera de Abu Dhabi é pobre, né? Tem Lamborghini de ouro. Tá? Então o Jó, o cara mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Olha, Jó, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Então, Jó, íntegro, justo diante de Deus, oferecia sacrifício até pelo pecado dos filhos. Certo dia, os anjos, algumas versões vai dizer os filhos de Deus. Olha só, quando a Bíblia trata sobre filhos de Deus, são anjos. Quando a Bíblia trata sobre filhos dos homens, são os homens. Certo? Filhos de Deus, anjos. Filhos dos homens, pessoas. Certo dia, os filhos de Deus, ou os anjos, vieram apresentar-se a Jó e Satanás também veio com eles. Então, peraí, a gente teve uma descrição aqui de quem Jó e a sua família e a sua fortuna, e agora está apresentando o quê? Uma cena celestial. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Você consegue ver essa cena agora? Os anjos se apresentam ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, olha a conversa agora, de onde tu veio? Satanás respondeu, de perambular pela terra e andar por ela, de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Olha a resposta. Eu estou falando. Tu viu como o irmão é top? Né? Claro, né? Ele é chegadinho do líder. Tu viu? Ele tem todos os mimos. É isso que o Satanás estava dizendo. Será que ele não tem razão? Tu não dá razão para ele te temer? Para ele ser fiel para ti? Acaso tu não puseste em cerca
uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui. Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O que Satanás está dizendo? Claro, é abençoado, a pessoa está cheia de Deus. Claro, está abençoado, emprego bom, salário bom, a família está legal, gurizinho nunca teve febre, guriazinha nunca teve diarreia, mulher não tem nem tosse, tá tudo jóia, tá todo mundo de vento em popa e tá jóia. Não tem problema nenhum, Satanás dizendo. Por isso que essa gente serve a ti. Faz o seguinte, 11. Estende a tua mão e fere o que Jó tem para ver uma coisa, e com certeza ele vai te amaldiçoar. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui agora está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, olha só, então Deus deu autorização para Satanás tocar nas riquezas de Jó. Sim? Tá bom. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Jó, os bois estavam arando, e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus, os inimigos, atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ou seja, Jó foi roubado, perdeu tudo que tinha. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram os caldeus, ou seja, os inimigos, em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos, Jó, e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que a casa caiu, eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: meu Deus do céu, olha só isso. Irmão, olha a cena. Você perde tudo. É o que para muitos aqui foi na enchente, por exemplo. Perdeu tudo. Perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E Jó riquíssimo. E o que Jó fez? Jó pecou alguma coisa? Jó fez alguma coisa contra Deus? Não. Jó era íntegro. E aí, todos esses mensageiros chegam para Jó dizendo: ó, perdeu, roubaram, acabou tudo, tua família, teus filhos, tu perdeu tudo. Aí Jó responde assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e em nada culpou a Deus. Vamos lá, gente. A gente quebra um celular, a gente deixa cair o celular no chão, quebra a tela, a gente já fica amaldiçoando Deus. Vamos lá. A gente dá uma encostadinha no carro, a gente quebra uma sinaleira, faz alguma coisa, a gente já vê por que Deus permitiu, o que está acontecendo. Eu até estou devolvendo meu dízimo, eu sou fiel nas ofertas, olha só que eu for, tá entendendo? Jó perdeu tudo. Só que olha a resposta dele: eu saí pelado do ventre da minha mãe. E é pelado que eu vou voltar para lá. O Senhor me deu, e agora o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. É bem verdade que Jó faz uma consideração aqui, que normalmente a gente faz essa consideração. É muito. Vamos lá. Você acha maduro da parte de Jó falar isso? Sim ou não? Você acha que é maduro? Interpretar? Eu também acho. É muita maturidade. Alguém perder tudo e dizer: olha, eu saí pelado, vendo a minha mãe, agora, nu, não tinha nada. Então, sim, eu fiquei feliz quando Deus deu,
E agora Deus tomou, e louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. O Paulo também falou isso, o apóstolo Paulo disse, eu sei viver na fartura e na falta. Eu sei, ok. Só que tem uma coisa que ele faz aqui, é na hora, a resposta, na hora da baixa temporada, porque aqui ele perdeu tudo. Só que aí vem o teste, e ele falou, Deus deu e Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Só que uma coisa, aqui não tinha acabado a história, não tinha acabado a vida de Jó. Qual era a conclusão de Jó? Foi Deus que deu, mas foi Deus que tomou. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como assim? Deus tomou. Bom, ele estava tirando a conclusão. Fazer o que, né? Deus quis, mas ele estava tirando uma conclusão na hora ruim. Assim como nós tiramos conclusões a respeito de Deus na hora ruim. E a gente está dizendo, olha, fazer o quê, né? Eu não vou blasfemar contra Deus, porque Deus quis. É a vontade de Deus, né? Tem um equívoco aqui. A maneira com que eu vejo Deus. Que a história não acabou ainda. Só quero que você guarde isso. Eu sei que às vezes você tira a conclusão. Foi essa conclusão. E isso parece maduro. Diz, olha, eu não blasfemo contra Deus. Eu permaneço. Eu vim, algumas coisas aconteceram. Eu converti. O Senhor me salvou. Me deu um monte de coisa. Resolveu um tanto de coisa. Mas tem coisas ainda que aconteceram. E eu não vou fraquejar minha fé. Não vou abandonar a Deus. Antes eu era pior. E foi Deus que me deu. Só que agora eu perdi. Mas vou me manter fiel a Deus. Aleluia, parece maduro. Mas fazer o que, né? Deus quis? Não, mas espera, não faça essa conclusão. Porque a história não acabou ainda. Capítulo 2. Um outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Voltamos agora lá para a cena celestial, ok? Os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vem? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por causa da sua vida. Estenda a mão e fere sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Eita, agora mudou a configuração. Tocou em tudo que ele tinha. Mas agora, tocou na saúde dele. Eita, agora é outro teste. Agora é doença. Saiu, pois, 7, Satanás, da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava. Você imagina alguém nessa situação? Raspando com um caco, sentado, provavelmente com uma lepra, né? A pele se decompondo, perdeu tudo. Você imagina acontecer isso na vida do irmão? O irmão, pega o pastor, bota o pastor aí na equação. Tu viu como ficar o pastor? Perdeu a mulher, perdeu os filhos, perdeu casa, bateu o carro, perdeu tudo, foi excluído do ministério, sei lá, e agora tá com uma doença terrível. O que o pastor fez? Para Deus. O pastor deve ter colado um chiclete na cruz. Não é possível. Né? Alguma coisa, não é? Vamos lá, a gente não faz essa leitura errada. O que essa pessoa andou fazendo? E às vezes isso denota que a gente está cheio de justiça própria. A gente está achando que o que vem sobre a vida do outro é porque ele pecou. Quem que está no centro? O homem. Pois é, e se tudo tiver acontecido de bom na vida dele, é Deus? Não, a pessoa também é boa. Assim como na nossa vida, tá vendo? O eu no centro. E esse é o grande problema. Jó agora apanhou um caco de louça e estava se raspando sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoe a Deus e morra. Está acontecendo tudo isso na tua vida ainda e tu é crente ainda.
tu ainda continua dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel, mas que bondade tu viu que tua vida tá uma desgraça. Nada dá certo para ti. Abandona essa igreja, abandona esse Deus e morre. A mulher fala isso para ele. Ele respondeu: mulher, tu fala como uma louca, tu é louca. Porque nós aceitamos o bem de Deus com muito prazer. E o mal a gente não poderia aceitar? Uau! Meu Deus. Quer dizer que o certo, o bem a gente celebra. Mas quando vem a tribulação, a gente não pode celebrar. Não pode aceitar. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Olha agora. Quando 3 amigos de Jó, vamos lá, Elifaz de Temã, tá? E aqui nós estamos falando da região do Oriente Médio. Elifá, que morava em Temã, Bildade, que morava em Suá, e Zofar, que Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido. Saíram, cada um da sua região, e combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Vieram os amigos para consolar Jó. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Tamanha desgraça. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois vinham como grande era o seu sofrimento. Sabe aquela coisa que você não tem nem o que falar? De tão desgraçado que está a vida da pessoa. Você não sabe, fica constrangido de falar. Pois bem, os amigos dele. Olha agora. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó não amaldiçoou Deus, tá? Mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. Fala uma coisa para mim. Você já percebeu, né, que existe um ano que tem um dia a mais, que é o ano bissexto. Certo? O que tem esse ano? Para compensar. Olha que loucura isso. Existe o ano bissexto para compensar a contagem do calendário na Terra, de forma que haja uma sincronia entre a rotação, translação, os dias, as noites, e a cada 6 anos tem que ter mais um dia, tem que ter mais 24 horas para alinhar, para essa contagem alinhar, para não ficar desconfigurado. Olha a palavra. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: pereça o dia, ou seja, apague-se da contagem da terra o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse, nasceu um menino. Jó amaldiçoou o seu dia. Por isso que hoje, é linda a palavra de Deus, né? Explica tudo. Por isso que hoje tem um ano bissexto para adicionar um dia, que Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele disse: apague-se da história. Transforme-se aquele dia em trevas. E Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Então Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Chamem-no de volta às trevas e à mais densa escuridão. Coloque-se na nuvem sobre ele e no negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja ela incluída entre os dias do ano. Olha aqui, ó. Pode circular aí. Não seja incluída entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses. Seja aquela noite estéril, e nela não se ouçam brados de alegria. Amaldiçoem aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã, Satanás. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, e espere eles em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu completasse males. Porque não morri ao nascer. Meu Deus, você imagina a dor de Jó aqui? Ele começa a dizer: por que eu não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Meu Deus. Por que houve joelhos para que me recebessem e seios para que me
me amamentassem. Estava dizendo, por que eu tive uma mãe que me amamentasse, eu tive joelhos, ou seja, para ser parido? Por que eu não morri quando nasci? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso, junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, como governantes que possuíam ouro, que enchiam suas casas de prata. Por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali, os ímpios já não se agitam, e ali os cansados permanecem em repouso. Os prisioneiros também desfrutam sossego. Já não ouve mais os gritos feitos de escravos. Os simples e poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada? Aos que anseiam pela morte e esta não vem, e a procuram mais do que a um tesouro oculto. Aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. Olha o lamento de Jó aqui. O que eu temia, meu Deus, o que eu mais tinha medo veio sobre mim. E o que eu tinha receio, isso me aconteceu. Faz sentido isso? Alguns momentos da nossa vida? O que a gente mais temia acontece? Sim. Aquilo que mais a gente tinha medo que acontecesse é isso que acontece. Jó diz, eu não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso. Somente ansiedade, somente inquietação. Então, olha agora, Jó falou, correto? O que eu disse? Que agora começa um diálogo aqui, né? Jó fala, um amigo pergunta. Um amigo faz lança um argumento aqui ou uma pergunta. Depois, Jó vai responder e outro amigo responde. Depois, Jó responde de novo e outro amigo responde. Vamos lá. Então, respondeu Elifaz de Temã, o primeiro amigo. Se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. O que ele está dizendo? Jó, agora tu está reclamando, tu está falando isso, mas foi tu mesmo que dizia, Jó. Tu não dizia para... tu não ensinava muito, não fortalecia mãos fracas. Tu mesmo manejava bem as palavras, Jó. Tu mesmo foi sempre... Sabe aquela coisa? A gente está sempre compartilhando, Deus é fiel, Deus vai fazer e tal. Mas no dia do nosso teste, a gente diz tudo ao contrário. Daí algum irmão disse, mas não era tu mesmo que falava que tinha que confiar em Deus? É isso que os amigos de Jó começam a falar. Suas palavras, Jó, davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, Jó. Quando você é atingido, você fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Reflita agora, Jó. Qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Ou seja, os amigos de Jó começam a pintar um panorama aqui dizendo, oh, Jó, olha só, as pessoas boas colhem coisas boas, as pessoas más colhem coisas más. É isso que eu tenho observado. Pelo sopro de Deus são destruídos, versículo 9. Pelo vento de sua ira eles perecem. Os leões podem rugir e rosnar, mas até os dentes dos leões fortes se quebram. O leão morre por falta de presa, e os filhotes da leoa se dispersam. Disseram-me uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando caí no sono profundo sobre os homens, temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou o meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ele parou, mas eu não pude identificá-lo. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia, poderá algum mortal ser mais justo do que Deus?
Eita. Olha o versículo 17 aqui. Um espírito roçou meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Esse espírito parou, mas eu não identifiquei o que era. Um vulto se pôs diante dos meus olhos e ouvi uma voz suave que dizia: Poderá algum homem ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Só um parênteses aqui. Quando a gente está cheio de justiça própria, dizendo o que aconteceu, a gente está incomodado, na nossa vaidade, na nossa soberba, aí vem uma voz do Espírito e diz assim: tu não pode passar por isso? Acaso tu é maior que Jesus, que foi perseguido? Foi humilhado? Sabe quando a gente diz, nossa, eu fui humilhado. Deus é justiça, Deus vai fazer justiça. É, mas acaso você é maior que Jesus, que não pode ser humilhado? De Jesus pode falar, de você não pode. Jesus pode ser mal interpretado, você não. Poderá algum mortal ser mais justo do que Deus? Poderá algum homem ser mais puro do que o seu Criador? Se Deus não confia em seus servos, se vê erro em seus anjos e os acusa, quanto mais nos que moram em casas de barro, cujos alicerces estão no pó. Uau! Sim, porque se Lúcifer, Deus não passou plano para Lúcifer quando errou, vai passar plano para nós. São mais facilmente esmagados do que uma traça. Entre o alvorecer e o crepúsculo são despedaçados, perecem para sempre, sem sequer serem notados. Não é certo que as cordas de suas tendas são arrancadas e eles morrem sem sabedoria? Capítulo 5. Clame se quiser, mas quem ouvirá? Para qual dos seres celestes você voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança. Maltratados nos tribunais, não há quem os defenda. Os famintos devoram sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não pode se contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes, Ele os exalta. E Ele traz os que pranteiam um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos, para que fracassem nas mãos deles. As mãos deles. Apanha os sábios nas astúcias deles. E é justamente isso que Deus faz, né? A gente que é tão sábio, que acha que é tanta coisa, eles são tão tolos, tão estúpidos, tão imaturos. É isso que está sendo declarado aqui. Apanha os sábios nas astúcias deles. E as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, e ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Ele salva o oprimido da espada que trazem na boca, salva-o das garras dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a boca. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas dela vem tratar. Uau! Olha só, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Será que pode ver que isso é só uma correção? Mas Jó está cheio do quê? De justiça própria. Cadê meu erro? Mas não é sobre o erro, é sobre o seu coração. Porque pode que você não tenha errado, mas o coração ser soberbo. E é isso que Deus está tratando.
Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois Deus fere, ele fere, mas é o mesmo que vem tratar. Não é o pai que dá a varada, disciplina, mas é o mesmo que depois vem e coloca o filho no peito e dá consolo? Então, peraí, se ia me consolar, por que me bateu? Porque eu estou removendo aquilo que pode te matar, que tu não ouve. E tu não ouvir é soberba, e a soberba pode acabar com a tua vida. Irmãos, um segundo só. Precisamos passar uma orientação aqui. Um minuto só. Vamos lá? Obrigado por me aguardar aqui. 16. Por isso os pobres têm esperança e a injustiça cala a boca. Como é feliz o homem a que Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar, ele machuca, mas as suas mãos também curam. Aleluia. De 6 desgraças ele o livrará, em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra livrará o golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra, pois fará aliança com as pedras do campo, e os animais selvagens estarão em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os seus bens da tua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que os seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido do devido tempo. Foi isso que verificamos ser verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida.
Então Jó respondeu. Você percebeu aqui a orientação dos amigos de Jó? Ok. Jó responde agora. Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Então Jó agora começa a dizer, olha gente, eu sei que vocês estão falando isso aí, mas vocês estão até me questionando, né? Mas vocês deviam ver o peso do que eu estou sentindo. Irmão, toda pessoa que está passando por algo, normalmente a nossa luta parece ser maior que a de todo mundo. Você já teve essa sensação? Que o seu trauma é maior que todo mundo. A sua luta é maior que todo mundo. Aí é bom fazer uma comparação com uma criança. Não parece que o drama da criança, que a criança está interpretando que o drama dela, a dificuldade dela, é a maior dificuldade que existe no universo? Ela não trata assim? Ela faz um berreiro por nada. Uma tempestade em um copo d'água. É assim ou não é? Tá bom. E, a gente... e muitas vezes nós não somos umas eterna criança, só que os nossos problemas agora eles mudaram de nome. Mas a gente faz também uma tempestade num copo d'água. Mas agora não é diante de gente, é diante de Deus. E aí a gente vendo aquela coisa, diz, ô filho, olha só, o teu problema não é o maior do mundo. Tu tá fazendo todo esse drama só porque eu te falei que tu não vai tomar suco e tu vai tomar água agora. Só por isso. Todo esse drama porque eu não dei o doce que tu quer. Então, normalmente parece que o nosso problema é maior que todo mundo. E é isso que Jó está falando. E realmente, quando a gente está olhando aqui, não é um problema comum. É um problema de perder tudo. E aí Jó começa a se defender. E dizer, vocês estão dizendo para eu confiar em Deus porque tu não está sentindo o que eu estou sentindo. Tu está dizendo para eu perdoar, mas tu não está sentindo a dor de uma traição. Tu está dizendo que... Ele começa a refutar os argumentos. Ele diz assim, se tão somente vocês pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, vocês veriam que o seu peso é maior do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas, por isso que eu sou forte, por isso que eu estou sendo enfático aqui. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, Jó está falando. E o meu espírito suga delas o veneno. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. Zurra o jumento selvagem se tiver capim? Muge o boi se tiver forragem? Come-se sem sal uma comida insípida? E a clara do ovo tem algum sabor? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida causa-me repugnância. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, a soltar a mão protetora e a eliminar-me. E Deus, que já está dizendo? Então que Deus me mate de uma vez, para não ter que suportar isso. Se você em algum momento triste, você diz assim, André, por que Deus não me leva? Hã? Irmão, você tá vendo? A gente começa a enxergar. Se a gente for minimamente humilde, a gente começa a enxergar aqui. E olha que a gente não perdeu o que Jó perdeu. Ou pelo menos em parte, né? Uma partezinha. Você é o homem mais rico, você é a pessoa mais rica da Terra? Não, então nem se compara. Tá? Você é a pessoa justa, íntegra a Deus, que Deus diz que você é justo? Não. Então, não dá nem para comparar. Tá? Mas vamos só pegar aqui para a gente começar a se enxergar um pouquinho. Ou seja, com tão pouco a gente faz questionamentos iguais. Se tão somente fosse atendido o meu pedido, se Deus me concedesse o meu desejo, se Deus se dispusesse a esmagar-me, soltar a mão protetora e me eliminar, pois eu ainda teria o consolo. Minha alegria em meio à dor implacável de não ter negado as palavras do santo. Que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Lembra que a gente fala assim, acaso eu sou de ferro? A gente tem uns argumentos, né? Ah,
Eu não sou de ferro. Eu sou crente, mas não sou palhaço. Tipo, mais ou menos isso. Né? Haverá, haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Ou seja, não tem saída. Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Mas os meus irmãos enganaram-me como riachos temporários, como os riachos que transbordam. Quando o degelo os torna turvos e a neve que se derrete os faz encher. Mas que param de fluir, mas que param de fluir no tempo da seca. E no calor desaparecem dos seus leitos. As caravanas se desviam das suas rotas, sobem para os lugares desertos e perecem. Procuram água as caravanas de Temá. Olham esperançosos os mercadores de Sabá. Ficam tristes porque estavam confiantes. Lá chegam tão somente para sofrer decepção. Pois agora vocês de nada me valeram. Contemplo minha temível situação e se enche de medo. Olha Jó confrontando os amigos dele. Alguma vez lhe pedi que me desse alguma coisa? Ou que da sua riqueza pagassem resgate por mim? Ou que me livrassem das mãos dos meus inimigos? Ou que me libertassem das garras de quem me oprime? Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me onde errei. Tá aqui, pode sublinhar. Tá aqui. Cadê o meu erro? Por que que eu tô passando pelo que eu tô passando? Ô Deus, me diz aqui onde é que eu errei. O que que eu fiz? E vocês, meus amigos, algum dia eu pedi palpite para vocês? Agora vem dois irmãos aqui querendo me falar da palpite. Nunca me ajudou? Nunca pagou minhas contas? Por acaso ele paga meus boletos? Tá vendo? É só a gente aplicar para o nosso contexto, assim, ser um pouquinho humilde, que daí a gente já começa a enxergar. Entendeu? O que é dar palpite agora? Outra coisa. No momento bom, eu esperava que pelo menos quer dar conselho, mas por que não paga o boleto? Quer dar conselho para eu ter fé, mas por que não paga minhas contas? Aí é fácil ficar falando para acreditar em Deus. Que agora eles vêm aqui, mas a vida deles estão resolvida. Eles são como um riacho de conselho, né? Mas quando eu preciso deles, ele seca. É isso que ele tá falando. Tá vendo? A fulano quer agora dar palpite, dizer como é que eu devo fazer, mas porque não tá passando pelo que eu tô passando, não tá sofrendo o que eu tô sofrendo. Que eu tô estressado desse jeito, ela quer dar palpite, mas não tem nem idade para falar na minha vida. Eita! É justiça própria. Porque tem que ter idade para falar na nossa vida. Se a pessoa é solteira e você tem filho, é porque a pessoa não tem filho, que daí que quer falar de cansaço? O que quer dizer que eu tô cansado porque reclamei disso, daquilo, aquele outro? Porque não sabe o quanto cansaço que eu tenho. Ah, entendi. Então só pode falar da sua vida quem tiver a mesma quantidade de filho que você tem. Ah, entendi, Jó. Só pode falar na sua vida se tiver a idade igual ou maior que você tem. Então quer dizer que Timóteo nunca poderia falar na sua vida. Estevão também nunca poderia falar. Os discípulos, a maioria deles, nunca poderia falar na sua vida. Afinal de contas, Deus está reduzido ao cronos do homem. Então Deus não pode usar até uma jumenta, se ele quiser, para falar na nossa vida. Entendi. Sabe o que é isso quando a gente não aceita? O pequenino, justiça própria. Porque se Deus quiser, ele faz até as pedras falarem. Se não tiver quem fale, até as pedras clamarão. Aleluia. Você está entendendo que Jó está questionando um monte de coisa, Deus está dizendo assim, tá vendo qual é o problema, Jó? Qual é o problema? Cadê? Onde é que foi que eu errei? Não, o teu erro é que a justiça, Jó, é muito bom. E é por isso. É isso que eu quero tratar. Se tornou vaidoso, Jó. Mas olha essa gente, quem eles são? E eu pensei que eram meus amigos, agora na hora de consolar, vem aqui e me confronta ainda. E eu esperando e passando tudo isso no meu casamento. Aí vem a fulana e quer dar palpite e ainda diz que eu tenho que me submeter. Mas ela tá achando que ela é quem? Ela é fácil falar, porque é solteira, fácil falar. Porque não tem filho, fácil falar. Porque não tá passando por que eu tô passando, fácil falar. Ou não tá falando da minha vida, porque não tem essa mulher que Deus deu, sei lá se foi o Satanás que deu.
Tá entendendo? Não aceita. E tá cheio de justiça. E a gente escolhe quem a gente quer que fale conosco. Aí Deus usa uma situação para falar na nossa vida, e a gente diz, eu até aceito, mas tem que falar com jeito comigo. Ah, entendi. Entendi. Quando a gente fala com os outros, às vezes é de qualquer jeito. Mas os outros com a gente tem que ter dedo para falar com nós. Ah, entendi, Jó. É Deus. Oh, Deus. Irmãos, oh, que Deus. Esse caminho aqui da justiça própria é a tentação de todos nós. Eu vou encerrar aqui. Ensine-me e eu me calarei. Jó está falando para os amigos. Mostre-me onde errei. Como doem as palavras sinceras. Mas os que provam os argumentos. Mas o que provam os argumentos de vocês? Vocês pretendem corrigir o que digo e tratar como um vento as palavras de um homem desesperado? Vocês seriam capazes de pôr em sorteio o órfão e de vender um amigo por uma bagatela? Mas agora, tenham bondade de olhar para mim. Será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsidere a questão. Não sejam injustos. Tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir maldade? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu acho que tem que falar de novo com o pastor. É isso aí. Eu acho de novo que nós temos que falar porque o pastor não entendeu o que eu quis dizer. Eita, eu fui mal interpretado. Ah, entendi. Porque eu não quis dizer isso, eu não quis dizer aquilo. A gente fica tentando se explicar. Jó está tentando se explicar, dizendo o seguinte: eu quero que vocês analisaram, e a análise de vocês é que isso aqui eu tenho que suportar ainda. Mas deixa eu falar uma outra coisa aqui. Você não sabe de toda a história. Eu vou contar mais argumento que vocês. Se vocês entender, aí vocês vão entender o meu lado. E a gente está buscando quem concorde conosco. A gente está buscando quem concorde conosco. Para quê? Para separar. A gente está buscando quem concorde conosco para a gente virar vítima da história. No fundo, a gente sempre está buscando na história virar vítima. Para que todo mundo olhe para nós e comece a lamber as nossas feridas. Na posição de vítima sempre haverá um argumento para não querer ser tratado pelo Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Por isso que Jó está buscando uma boa explicação para aquilo que não tem justificativa. Porque toda pessoa cheia de justiça própria, ela se explica muito para aquilo que não tem como justificar. Entendeu? Pessoa cheia de argumento e coisa e tal, não sei o que, isso explica. Não precisa não. Só morre. Por isso tá bom. Porque às vezes a gente está, não, tudo bem, mas eu quis morrer, mas eu quero saber, porque é injusto. Tem que ter algo de errado para acontecer isso. Não, não é que tem que ter algo de errado. É verdade, a gente aprendeu a ser punido pelo errado. Só que agora a gente não entende que tem um problema acontecendo, sendo que a gente fez o certo. Bom, primeiro, às vezes a nossa leitura de certo está errada. Que a gente acha. Daí é bom alguns irmãos, uma família, um pai, uma mãe, dizer o seguinte: a tua leitura de certo está errada. Tá? Então nós vamos te dizer o que é certo. Primeiro, então não quer dizer que porque a pessoa acha que fez tudo certo, que realmente está tudo certo. É a primeira coisa. A segunda vamos supor que a pessoa tenha acertado mesmo, não fez nada de errado. Aí Deus está tratando o quê? A justiça própria. E vai tocar no quê? Na injustiça. Você falou uma coisa, foi interpretado outra. E agora você está sofrendo um dano por isso. Aí você tenta se explicar para não ser mal interpretado. Mas aí vai para um caminho de justiça própria, que daí ninguém entende, daí você vai se explicando mais, daí o negócio vai piorando, e daí vai tendo mais ressentimento, daí tem mais palavra e mais coisas. Meu Deus, é um caminho da justiça própria, é horrível, irmão. Não vai para esse caminho, não. Então, quando perceber, quebranta logo. Diz o seguinte: Deus, eu não quero que o Senhor me explique. Eu estou aqui, eu sei que o Senhor é bom.
Eu sei que o Senhor é bom. E o Senhor está tratando meu coração. E no final das contas, sabe o que eu quero? Não quero que o Senhor faça justiça. Porque às vezes a gente está pedindo que o Senhor faça justiça, porque a gente acha que a gente está certo. A gente acha que a justiça de Deus, Deus vai pisar nos nossos inimigos e vai colocar nós no palanque, no palco, e vai ter sabor do mel. Davi diz assim no Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Como que você acha preparar uma mesa na presença dos inimigos? Os inimigos, você vai estar sendo exaltado? Prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Parece claro aqui. Deus prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Quem está na posição de glória aqui? Os inimigos ou você? Você, né? Prepara uma mesa. Só que olha só, o coração de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando ele fala isso, ele diz, prepara uma mesa na presença dos inimigos. Mas não é para ser exaltado. É para ser servido em favor deles. Aí sabe o que Deus faz? Deus pega agora para vingar os seus inimigos. Deus não pisa sobre eles e exalta você. Não. Deus coloca você uma oportunidade para servir a vida deles. Aí você amontou a brasa na cabeça deles. Você serve os seus inimigos. Você podendo se ressentir, você podendo pisar, você podendo se vingar. Você não faz isso. Por quê? Porque o seu coração é igual ao do Senhor. Aí, ao invés de você ter a glória, você dá a glória ao Senhor. Você é ofertado em favor dos seus irmãos. Aí você se parece com Cristo. Essa é a justiça de Deus. Então, quando a gente pede que Deus vai fazer justiça, Deus vai. E a justiça de Deus é você sendo ofertado em favor do seu irmão. Isso se parece com ele. Porque no final das contas, o evangelho se trata o quanto você se parece com Cristo. No final das contas, o que vai contar é o tanto que nós nos parecemos com Cristo. Portanto, o que fica claro é que Jó está cheio de justiça própria. O livro todo nós vamos ficar vendo isso aqui. E a justiça própria. Deus permite tudo aquilo ali para remover o quê? A justiça própria. Mas Jó começa a questionar Deus. Porque ele acha que pelo acerto dele, ele não pode fazer. Então, meu irmão, por você ser generoso, isso não é uma blindagem que você tenha um problema financeiro. Por você ser correto, isso não é uma blindagem que alguém não possa ser incorreto com você. E nem que você, fazendo tudo correto, dê errado. Tá entendendo? O evangelho não é uma imunidade. O evangelho é um ensino de um espírito de Cristo. Que assim como Cristo respondeu o que ele passou, essa divindade agora está em nós. E nós iremos vencer o mundo como ele venceu. Amém. Então não é uma imunidade para não estar no mundo, para não pegar uma doença, para não ter um problema financeiro, para nunca bater o carro, para nunca ter um problema na nossa saúde. Pastor, então é a vontade de Deus? Não, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas essas coisas vêm sobre os maus e sobre os bons. O evangelho não é uma imunidade, é um ensino do Espírito de Cristo. É isso. Então aqui acaba com todas essas nossas perguntas para Deus. Por que aconteceu isso na minha vida, irmão? Nós, na posição de vítima, é do diabo. Tá entendendo? Por que aconteceu isso comigo? É justiça própria. Não vamos por esse caminho, não. Porque não mais eu. Não sei se você pode declarar isso hoje. Não mais eu, mas Cristo em mim. Quando acontece de bom, glória a Deus. Se acontece de ruim, continuo crendo na bondade de Deus. E, Senhor, eu sei que o Senhor está usando disso para tratar a minha vida. Não é, eu sei, eu vou passar por essa injustiça. Não. Não. Senhor, eu sei que eu sou mais soberbo do que eu imagino. Eu sei que o Senhor está tratando meu coração e eu quero só me parecer com o Senhor. Guarda o meu coração, para não ser vaidoso, para não me ressentir numa situação dessa aqui.
Ensina-me, ó Deus, a ser firme, não olhar para a pessoa, olhar para o Senhor. E não olhar nem para o outro e nem para mim, porque às vezes a gente, graças a Deus, eu não estou olhando para o outro. Pois é, mas eu estou olhando para mim. Meu Deus, não é nem para o outro nem para mim. Não olhe para o outro, porque tem gente que não, tá tudo bem, eu sei que não é na fulana, eu já perdoei. Ou seja, parece, não estou olhando para o outro. Mas Deus, eu perdoei, mas tu viu o que está acontecendo comigo, né? Ah, entendi, não olhou para o outro, mas olhou para si. Justiça própria. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje no primeiro dia da semana, dos primeiros capítulos do livro de Jó. Pedimos a Deus que essa revelação profunda, ela seja dada por meio do teu Espírito. Só que mente humana não é capaz de discernir, porque a gente foi ensinado a equação da justiça própria, a equação do mérito. Fez, está aprovado. Não fez, está punido. Se a gente faz o certo, Deus tem que recompensar. Se a gente faz errado, Deus não pode fazer nada conosco. E se tem alguma coisa de bom acontecendo, é porque a gente acertou. Se tem alguma coisa de mal acontecendo, é porque errou. Portanto, se acontece alguma coisa de errado, de mal na nossa vida, o que foi que a gente fez para isso? Deus, remova-nos, ó Deus, da posição soberba, orgulhosa da justiça própria, de ficar medindo os outros e a nós mesmos também. Erramos quando medimos os outros. O mundo é assim, o tempo inteiro medindo o outro. Pois é, mas aí, quando nós convertermos, o grande teste é que nós medimos a nós mesmos também. Condenamos o outro, nós também verificamos aonde está o nosso erro e questionamos o Senhor. Quero declarar, ó Deus, que durante a leitura desse livro, um Espírito está sendo liberado sobre nós. E a tua palavra, o teu Espírito removendo de nós toda justiça. Pronto. Sejamos encontrados puros do nosso Espírito, para ver que tudo é o Senhor. E não é que a gente vai dizer que é tudo gostoso, não, que é luto, que é bom perder, que é bom. Não, o que é ruim, o mal é o mal, o que é doído é doído. Não é aceitar isso de uma forma de penitência. Não. O que é ruim não deve ser ruim. Mas é perceber que não é isso que nos define. Que a nossa identidade está no Senhor. Nós não sermos o centro dessa relação com o Senhor. Sermos humildes, quebrantados, sensíveis à tua voz, sobretudo carregarmos o teu Espírito. Mesmo sendo mal interpretados, isso não nos faça abortar o plano de ser um canal de salvação para muita gente, assim como o Senhor foi. Mesmo nós sendo caluniados, isso não comprometa o nosso chamado de ser uma expressão de Cristo, até para aqueles que nos caluniam. Mesmo sendo difamados, perseguidos, isso não seja motivo para nós pararmos, porque isso não nos define. Porque a justiça central não é nossa, é de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Não mais nós, mas Cristo em nós. Eu oro e te agradeço pela tua maravilhosa graça, que vai removendo toda a consciência de nós mesmos, todo o amor próprio, toda filosofia caída, mundana de ame-se a si mesmo. Isso aqui é anticristo. E Cristo falou, negue-se a si mesmo. Parece lindo,
amarmos a nós mesmos. Não, é bem verdade, ninguém atenta contra si mesmo. Amamos a nossa vida, isso que o Senhor nos deu, mas não por causa de nós, por causa de Cristo. Porque todo amor próprio, ele nos enche de vaidade. Todo cuidado excessivo conosco nos coloca na posição de Deus. Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, a fim de que torne conhecido Cristo. Ou seja, na nossa doação, na nossa vida doada, entregue, Cristo seja visto. E se nós perecermos, que sejamos um canal na nossa vida ofertada, entregue, desgastada, seja a vida que o outro recebe através de nós. Nós oramos, declaramos que o Senhor é o centro da nossa vida, do nosso coração, da nossa casa e das nossas relações. Lembre dessas palavras, Espírito amado, doce Espírito Santo. Lembre, durante hoje, para acabar com toda reclamação, toda murmuração, todo senso de injustiça, do olha o que fizeram comigo, de fulano não está me reconhecendo, marido, esposa, filho, pai, mãe. Nós não somos o centro é o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Amém, querido irmão. O Senhor vai nos conduzindo aqui, seu Espírito. Amém? Durante esse devocional. Amém? Deixa eu tentar colocar aqui, ou pedir aí para a escola colocar. Enfim, você é o Jesus. Tem uma música, uma canção. Deixa eu ver de quem é aqui. Que diz: Jesus é o centro de tudo que há. Deixa eu ver. Jesus é o centro de tudo que há. Acho que é o da Jesus é o centro. Jesus é o centro da Vicácia. Pois eu não sei se é propriamente do Davi Sasser ou, deixa eu ver, Raquel Novaes. Se a escola, não sei quem está administrando aí a escola, se puder colocar, a Raquel Novaes e a Júlia Vitória.
Amém, querido, voltei aqui. E mandei aí no grupo. Não tô vendo mais ninguém aqui. Jesus. O irmão foi arrebatado, o que aconteceu? Eu fiquei. Tá. Coloquei. Pode... Cortou? Vocês não estão me ouvindo? Mais ou menos? Estão ouvindo? Estão ouvindo agora? Não, né? Enfim, coloquei a música ali. Se você puder ouvir ela aí, colocando Jesus é o centro de. Amém? Uma boa tarde para você. Estamos aqui no encontro ainda. E pessoas transformadas. Além de ver isso aqui. O Evangelho é poder de Deus. Amém. Uma boa tarde para você. Um bom domingo. Então, continuando nesse caminho. Esse espelho que é o livro de Amém. Gaspar. Tchau, pai! Ua, linda. Te amo. Saudade de vocês. Fala, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau, Sora. Tchau!